Salve, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução à sociologia aqui do nosso curso de filosofia. E hoje, como combinado, nós vamos tratar aí dois assuntos muito importantes, já começando agora a nossa análise sociológica, né? A gente já viu o que é a sociologia enquanto ciência, qual é o seu campo, qual é o seu objeto, né? A gente viu a história dela e os principais pensadores. Agora está na hora da gente começar a fazer sociologia, né? Vamos começar a ver os mecanismos com os quais a gente pode ler a sociedade, alguns termos chaves importantes para a gente já estar fazendo a nossa reflexão social e vendo do que a sociedade é composta. Isso é muito importante para que, entendendo a composição, daqui para frente o que nós vamos fazer, a gente vai ver todos os elementos que compõem a sociedade, entendendo a sociedade a partir dessa composição, a gente pode então estar fazendo uma reflexão social, que é basicamente o que vocês vão fazer a partir da nossa sociologia pequena no nosso seminário final, no fim do curso, né? Então, aqui agora vão ser dadas as chaves de leitura para a realidade, tá? E hoje nós vamos começar com os processos sociais, afinal não há sociedade se não houver processos sociais, né? E esses processos sociais são isolamento e contato social, interação social e comunicação, socialização, cooperação, competição, conflito, adaptação, acomodação e assimilação. Então nós vamos tratar disso hoje e no segundo momento nós vamos estar falando também, ainda nessa aula, de status e papel social. Então vamos lá. Vamos começar então com o isolamento social. O isolamento social, ele é exatamente, né, ele pode ser definido da seguinte forma. O isolamento pode ser entendido como falta de contato ou de comunicação entre grupos e indivíduos. Quando não houver contato entre grupos e indivíduos, né, e ele se colocar ali sem estar se relacionando, então, entende, a gente pode falar tanto de isolamento de um indivíduo como isolamento de um grupo. Se a gente pegar uma comunidade e isolá-la também, ela também está no chamado isolamento, né? E é interessante falar de isolamento nessa época de isolamento social devido ao Covid, né? E a gente vai ver os problemas de isolamento aqui, dá até para parar para pensar, será que é saudável mesmo esse isolamento? Mas vamos lá. Bom, não existe isolamento absoluto, somente grau de isolamento. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. É impossível o isolamento absoluto. Nós vamos ter graus de isolamento máximo, isolamento mínimo, contato pouco, contato... Mas assim, a gente é tão dependente da sociedade, né? O homem é um animal social, né? Aristóteles vai dizer isso, né? Qual que é o zoon politikon, né? O animal político, o animal da polis, o animal social, né? O homem ele é tão social assim que é impossível também conceber um isolamento 100% efetivo, né? Se vai haver uma relação com a sociedade. Existem alguns tipos de isolamento que a gente pode destacar, tá? É o espacial, que esse é fácil, quando você dentro do espaço está isolado, né? Tipo, eu isolado aqui dentro de casa por causa do Covid. O estrutural é mais porque a estrutura da sociedade, você está numa estrutura que te isola, né? Quando eu estou falando de estruturas, tenta entender no sentido assim, por exemplo, se eu sou um imigrante, né, num país, então o pessoal meio que me deixa de fora, esse isolamento é estrutural. Um isolamento funcional, dada a minha função, né? Então se eu não tenho uma função que me coloque ali, eu vou ser isolado. O isolamento psíquico, né? A pessoa que não tem condições psicológicas de estar se interligando ali, ela está se isolando psicologicamente. E o habitudinal, que são seus hábitos, os seus costumes. Eu acho que o exemplo do imigrante fica melhor aqui do que no estrutural. O estrutural é mais a estrutura da própria sociedade. O habitudinal é quando choca o hábito diferente de um para com o outro, né? Fica melhor mesmo esse exemplo. Bom, agora umas coisas que a gente tem que levar em consideração. O isolamento, dependendo de quando ele acontecer, ele gera alguns problemas. Se o isolamento ele acontecer no começo da vida humana, né, porque assim, no nosso processo educativo, a gente vai falar disso aqui para frente, no nosso processo educativo a gente precisa da socialização para estar se desenvolvendo, para estar aprendendo, né? Ou seja, o isolamento, a falta do contato, a falta da comunicação, vai acabar com o nosso processo de aprendizado. A gente vai ficar marcado com isso, certo? Então, aqui coloca, o isolamento tem como consequência a transformação da criança em homoferos, ou retardamento de aspectos cognitivos. Isso vai depender da época. Se a criança é colocada de imediato, isolada da sociedade, ela vai passar a se comportar como um animal, é o que nós chamamos de homoferos. Então, é o caso daquelas meninas indianas, aquelas duas gêmeazinhas que foram encontradas na floresta. Elas viviam como animais, elas não falavam, não pensavam, soltavam grunhidos, andavam de quatro, né? Então, o ser humano
Olha que interessante isso, né? O ser humano, sem o contato social, ele vira um animal. Né? E em graus posteriores, ou seja, quando já houve um contato com a sociedade, mas aí foi feito o isolamento, isso pode levar a um retardamento. Né? Ah, ou seja, a pessoa não vira um animal, mas ela vai ficar um ser humano com problemas ali cognitivos. Né? Então a gente pode pegar o caso daquele que a polícia norte-americana descobriu um pai que mantinha a esposa e a filha, na verdade não, era a filha e a filha da filha, porque o pai abusava da filha dentro do porão. E aí a filha já tinha tido uma filha com o pai, né? Olha que situação. E aí, nesse contexto, né, essa filha da filha, que é neta e filha dele ao mesmo tempo, ela, como ficava trancada dentro do porão, o máximo contato que ela tinha era com a mãe e com o pai e avô, ela tinha vários problemas cognitivos. Ela era meio, pode dizer, ela tinha um retardamento mental. Tenta entender retardamento mental não como uma ofensa, mas no sentido de que, por não haver o contato para ela continuar o processo cognitivo dela, esse processo foi retardado, foi atrasado. Entende? Então ela tinha dificuldade de fala, ela não entendia algumas coisas, apesar da idade. Né? Acho que ela tinha uns 6 anos quando descobriram. Né? Então dá para imaginar quanto tempo essa filha ficou em cativeiro. Ah, e no caso do homem adulto, ou seja, o homem que já passou por todo o processo, né? Bom, a gente sempre está passando pelo processo de aprendizado socialmente, tá? Entendam isso. Mas o homem adulto que já passou pelo menos pelo processo inicial todo, o isolamento pode levá-lo à diminuição de funções cerebrais. O fato de ficar isolado, o cérebro diminui algumas funções dele, né? Podendo chegar à loucura. Né? Em uma sociedade, no caso agora pensando socialmente, não, vamos continuar aqui no homem primeiro, depois eu vou na sociedade. O homem isolado ele pode ficar louco, porque algumas funções cerebrais vão parando de funcionar. Né? E isso foi observado com alguns presos, trancados naquela solitária, né? E com alguns eremitas. Por isso que eu coloquei São Jerônimo aqui, meu amigo eremita. Em alguns casos, o eremita isolado ele enlouquece. É por isso que essas ordens monásticas, primeiro a ordem monástica ela já surge por causa disso. Ela viu que a noção de eremita não estava dando certo, então ela reúne todos os eremitas em sociedade, cria uma sociedade monarcal, né? Já ali no século VI, século V. Mas em alguns casos, algumas ordens mais rigorosas, né? Eles, por exemplo, os cartuchos, que são a ordem mais rigorosa que eu pelo menos conheço, eles exigem exame psicológico pro cara entrar, porque o cara não dá conta de ficar lá não. Enlouquece. É muito isolamento, é muito silêncio. Né? E tem até um caso engraçado do Érico Veríssimo, pai do Luiz Fernando Veríssimo, grande escritor, autor de uma série de livros aí, entre os quais a gente pode colocar O Tempo e o Vento, que é a saca dele do povo gaúcho. O Érico Veríssimo uma vez foi muito católico, né? Ele decidiu fazer um retiro no meio dos cartuchos. Né? Ele ia ficar lá 5 dias. Né? Aí, no segundo dia ele desaparece. E tem uma carta no quarto em que ele estava, né? E estava escrito lá, parabéns por vocês ficam aqui, mas se eu continuasse aqui mais um dia eu ia enlouquecer. Ele fugiu do retiro dele, né? Funciona exatamente por causa desses aspectos que a gente está listando aqui. E no caso de uma sociedade isolada, ela tende a não se desenvolver e ficar parada no tempo. Né? Então a gente pode ver com alguns exemplos aí, né? Então, por exemplo, só um aspecto de língua. Né? O Brasil era mais isolado que Portugal, que estava na Europa. Né? Então a língua portuguesa se desenvolveu, ora pois, e a língua brasileira não se desenvolveu. O brasileiro que nós falamos hoje é mais próximo da língua falada por Pedro Álvares Cabral do que o português de Portugal, porque não se desenvolveu. Mas se você pegar um filme muito interessante que trata essa realidade, é o filme como é o nome? A Vila. Né? É um filme de terror antigo, né? Que mostra também um conjunto habitacional, né? De protestantes que se retiraram ali dentro de um parque, né? E viviam, achavam que aquele era o mundo e tinham monstros no bosque, então não podia sair pro bosque e tal, até que tem um grupo que descobre que esses monstros são mentira e atravessam os bosques e saem dentro da nossa sociedade contemporânea. E tipo, com energia elétrica, com carros e coisas que eles não tinham, assim, e então dá pra ver que é o contato que faz também a sociedade desenvolver igual as pessoas, né? Então a falta de contato nas sociedades, como coloquei aqui, né? Em uma sociedade o isolamento produz a sedimentação dos costumes. Né? Os costumes vão ficando sedimentados. Fica com uma tradição muito forte, mas fica-se com os costumes sedimentados. Ela não se desenvolve. Né? Bom, e se a gente falou do isolamento, vamos falar do contrário, que é o contato. Certo? Vou trazer um pouco de luz aqui, que eu estou ficando escuro. Eu continuo escuro, mas vamos lá. O contato social.
O contato social, a gente pode ser definido da seguinte forma. Em sociedade, os indivíduos procuram aproximar-se ou afastar-se, dando origem à associação e dissociação. Tá? Então, você tem sociedade, o indivíduos ou os grupos, quando avista o outro. Então, repara, é bonito isso. Quando a gente fala de sociologia, a gente sempre depende do outro. Nunca é uma questão só do eu. Né? Então, quando eu vejo o outro, eu posso ter uma associação, uma dissociação. Eu posso me aproximar ou me afastar. Né? A associação é o contato. E do contato, esse aspecto que a gente está vendo agora, dependem todos os outros que a gente vai ver. Todos os outros são uma forma de contato. Todos dependem do contato. Sem contato não vai haver tudo que a gente vai listar daqui para frente. Né? Então, do contato dependem todos os processos de interação social. Quais são os tipos de contato que a gente pode listar? Né? A gente tem o contato direto e indireto. Contato direto é né, uma aula presencial. Contato indireto é o que a gente está tendo aqui agora. Né? O contato voluntário e involuntário, quando você quer ir estar encontrando ou quando você não quer. Vamos supor, invasores né, atacam uma aldeia. Isso é... Os invasores romanos atacam Jerusalém. Isso é, sem dúvidas, um contato involuntário. Os judeus não queriam ter aquele contato. Né? Com o passado e com o presente, quando você remonta as suas tradições ou quando você tenta observar a realidade, então você está fazendo sempre esse jogo, né? Nunca com o futuro, tá? Não é possível. Primário e secundário, né? Quando você está fazendo, como eu posso dizer, vamos mais uma vez recorrer ao exemplo da Lacasse, porque eu fico às vezes sem exemplos para estar listando, né? Ela vai dizer o seguinte, vamos lá, tipo de contato. Os contatos primários, eles são pessoais, íntimos e espontâneos. Aí ela não dá um exemplo, que gracinha. Exemplos, as famílias, os grupos de amizade e a vizinhança. E os contatos secundários, eles são formais, impessoais e racionais. A aeromoça e os passageiros de avião, o comprador e o vendedor de uma grande magazine. Né? Então, nesse sentido, é a formalidade do contato. O primário está envolvido naquilo que você quer. Então, ele é algo mais voltado para a sua emoção. Então, você tende a ser mais você. E no secundário, você já segue um padrão social, porque ele é um contato de sociedade. Né? Então, você tende a ser mais formal. Né? E é curioso um aspecto aqui, só para listar, as sociedades mais desenvolvidas tendem a exigir cada vez mais um contato secundário do que um contato primário. Então, por exemplo, a formalidade na nossa sociedade hoje em dia é muito mais importante. Você tem cada vez menos espaço para ter um contato primário. Né? Só com a família e com os amigos. E tem que viver o contato secundário o resto do dia. Na rua, no trabalho, na escola, na faculdade. Contatos de nosso grupo e de grupo alheio. Isso é interessante também. Então, quando eu estou em contato de nosso grupo, eu estou na relação do nosso grupo. Então, eu me identifico com aquelas partes e com aquilo que é próprio dessas partes. E no grupo alheio o contato é diferente, porque um grupo alheio as coisas deles são estranhas. O preconceito, os estereótipos, a segregação, ela surge exatamente por causa de uma como eu posso dizer, uma dissociação neste contato de grupo alheio. Né? E por fim, os contatos categóricos e simpatéticos. Esses aqui são interessantes, eu vou recorrer mais uma vez a Lacato, porque eu achei meio complicadinho de explicar. Mas vamos lá, os contatos categóricos, eles funcionam, como o próprio nome fala, dentro de categorias. Né? Então, o que isso quer dizer? Né? Os contatos categóricos, eles resultam da classificação que fazemos de uma pessoa desconhecida, baseada na sua aparência física, cor da pele, feições, profissão e etc. Então, a partir dos padrões do nosso grupo, que é o primeiro contato. Então, eu não conheço a pessoa, mas ela veio para mim, então vamos pegar aqui um contato interessante. Você está voltando à noite para casa, acabou a aula, você está voltando. Você pegou um ônibus ou fez o percurso todo a pé, dependendo da distância que você mora aí, mas o fato é, você fez um percurso a pé. E que você está fazendo esse percurso a pé, aproxima-se de você 2 caras numa moto. Você conhece as pessoas? Não. Mas é um contato categórico, você vai encaixar eles dentro de uma categoria. Vou ser assaltado, apenas para quem te quer. Né? Ou você já gela tudo, já porque não tem como correr de uma moto. Né? Então, esse é um contato categórico. O simpatético ele vai funcionar exatamente o contrário. Simpatético, simpatos, quando há sentimento junto. Sim, sentimento. Com patos, paixão, né? Então, simpatético, aquele que está relacionado a sentimento. Vou trocar por outra palavra em língua portuguesa, vai ficar mais fácil. Simpatia. Né? Então, você quebra a categoria. Né?
Ou vamos pensar um caso aqui. Você está acostumado a... Vou fazer o contrário, em vez de ser algo nesse sentido. Você está acostumado a respeitar todos os militares. Até um certo receio, um respeito, aquela coisa, tá com farda militar e tal. Mas tem um que é seu tio, que é o tio mais bonachão que você tem, que conta a piada do pavê e tudo. Então, perto dele, você já não se comporta de jeito. Aí você tá andando na rua e vê o seu tio fardado. Ele tá dentro da categoria. Mas há relação de simpatia. Você tá simpatético aqui no momento. Então, você não vai conduzir o seu contato com ele dessa forma categórica, mas a partir dessa forma com o que ele é. Né? Como a própria Lakatos vai dizer, os contatos simpatéticos são contatos baseados em qualidades manifestadas pelos indivíduos e não em características de categorias. Certo? Então, isso é os tipos de contato que a gente pode estar listando. Né? Então, vamos seguir aqui com a interação social, que agora já não é só um contato, você vai interagir. Né? E essa interação social ela tem nome, comunicação. Né? Então, a interação social ela é a ação social mutuamente orientada de dois ou mais indivíduos em contato. Então, o que vai funcionar agora? Daqui para frente, não, vamos ficar mais com essa aqui. A interação social ela ocorre da seguinte forma: não só eu vou agir diante daquele outro. Lembra que eu falava que as interações sociais elas não funcionam se não tiver um outro, né? Eu vou estar agindo com o outro. Aqui no caso, também vai funcionar da seguinte forma: eu preciso agir com o outro e o outro precisa agir de volta. Senão não há interação social. Né? Então existem os casos de não interação que podem ser listados. Né? Então, por exemplo, a mulher que se recusa a falar com o marido, ou aquele que não consegue entender aquele idioma e daí não consegue se comunicar. Então, existem esses aspectos. Tá? Bom, o Robert Dalis, que é um sociólogo norte-americano, em seu livro A Análise do Processo de Interação, ele classifica as interações em interações de solidariedade, relaxamento de tensão, aceitação, dá sugestões, dá opiniões, pede orientação, pede opiniões, pede sugestões, rejeição, atenção e antagonismo. Então, para ele, as interações vão ser sempre nesse aspecto aqui. Né? São 12 tipos que para ele existem de interações. Eu vou explicar cada um não, porque o nome é autossugestivo. E as formas de comunicação. Tá? Então, para o Bayes, ele vai fazer essa divisão também, existem formas de comunicação. 3. Os meios não vocais, fazer algum gesto, né? Expressar facialmente, né? Alguma reação. Né? Sons articulados, que é o que nós chamamos eu posso dizer, sinais sonoros. Né? Então, isso é um tipo já secundário de comunicação, mais elaborado, um pouquinho mais elaborado do que o primeiro, que eram só gestos. Né? E o terceiro é mais elaborado ainda, porque esses sons articulados vão assumir formas de palavras. Não, para, ai, 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 desvira esse chinelo. Né? Então, frases elaboradas e tal. E símbolos. Os símbolos também estão interligados aqui. Também já é um meio mais evoluído de comunicação. Né? Então, por exemplo, quando eu... pegar um aspecto aqui, não vem nada na minha cabeça de símbolo mais antigo, só está vendo símbolo contemporâneo. Não, a cruz, pelo amor de Deus. A cruz, né? O sinal da cruz, tudo aquilo que está atrelado àquilo é uma forma de comunicação. Quando você coloca uma cruz ali, sinaliza alguma coisa com uma cruz, vem toda uma carga de informação. Comunicação funciona através do meio simbólico. Isso é muito desenvolvido, tá? Próximo é a socialização. Socialização é muito importante porque, como eu disse para vocês, se não houver interação social, ela se desenvolve a partir da interação social. Se não houver interação social, há o retardamento que a gente viu lá do isolamento. Então, é preciso haver interação social, não só o contato, mas a interação. Tem que ir e voltar. Porque se não ir e voltar, eu vou estar isolado. E isolado, eu vou me retardar. A socialização então, ela se configura não só importante para todos os homens, a gente já viu o que acontece com o eremita e com o preso na solitária, mas ela é fundamental para o processo de aprendizagem. Então está diretamente relacionado também com a pedagogia, tá? Todo ser humano que passou pela socialização é um ser social. Tá? E o ser humano que não passou pelo processo de socialização, ele não é um ser social, ele é o homo feros que a gente já viu. Então,
E ele pode passar mais ou menos pela socialização, que é o caso que a gente viu do cativeiro lá, da filha e da neta. Para o Guy Rocher, que também é um sociólogo americano, a socialização é um processo pelo qual, ao longo da vida, a pessoa humana aprende e interioriza os elementos socioculturais do seu meio, integrando-os na estrutura da sua personalidade, sob a influência de experiências de agentes sociais significativos, adaptando-se assim ao ambiente social que deve viver. Complexa essa definição dele, tá? Tem muita palavra aqui, o período está muito grande porque sociólogo escreve muito mal. Mas vamos tirar aqui 3 pontos fundamentais. O primeiro, a socialização ela funciona para aquisição de cultura. Aquele povo que tem um determinado conhecimento, a partir da socialização vai passar aquele conhecimento. Então, socializar, já que funciona dos dois lados, né, é adquirir conhecimento. Segundo ponto, é uma integração da cultura na personalidade. Essa cultura que vai ser adquirida vai ser integrada na minha personalidade e vai me modificar enquanto indivíduo, só porque eu estou socializando. E é uma adaptação no espaço social. Ela vai me modificar, mas ela não vai me modificar de qualquer jeito. Ela vai me modificar de tal forma que eu vou ficar coerente com aquele grupo, com aquela sociedade ao qual eu fui socializado. Certo? Então, se você pegar um brasileirinho, acabou de nascer e levar ele para ser socializado no Japão, ele vai ter outros hábitos, mesmo não tendo o zoinho puxadinho. Os processos de aprendizagem, agora a gente já está falando do aprendizado dentro da socialização, tá? Eles funcionam de 3 formas: imitação, aplicação de recompensa ou de punição e tentativa e erro. Então, basicamente é o seguinte: quando você está interagindo com uma criança, socializando ela ali, né, ou um nativo, ou né, já adulto, você está ensinando os costumes da sua sociedade para ele. Pense os jesuítas encontrando os índios, né? Ou você entra morar em algum país, né, estrangeiro e tendo que aprender os costumes locais. Então, a primeira coisa a acontecer é a imitação. A criança tende a imitar o adulto. Ela vai repetir as coisas que você fala, vai fazer do jeito que você faz, ela vai gravar o que você fala e vai tentar se expressar do jeito que você fala, né? Então a criança fala mamá, não é porque ela está tentando falar mamãe, é de tanto o adulto ficar fala mamá, 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 para ela. E aí ela aprende aquelas palavras iniciais ali, são mais fáceis, né? Segundo momento é a aplicação de recompensa e de punição. A gente, quando está socializando, o que a gente faz? Se a pessoa fez corretamente, a gente dá uma recompensa. Parabéns! Ah, que gracinha! Toma aqui um presentinho, toma um biscoitinho, né? E é meio que um adestramento. A gente também faz isso com os animais. E punição se faz errado. Então, ó, feio, vai apanhar porque fez isso aqui. E aí ele vai entendendo, né, que eu preciso fazer o que me dá a recompensa e não posso fazer o que me dá a punição. Né? Não é só um imitar. Ela já vai noção do que ela pode e o que ela não pode. E por fim, o processo de tentativa e erro. Né? Ela vai tentando acertar, então ela vai medindo até onde ela pode ir. Isso aqui no processo de se for fazer uma psicopedagogia, né? Analisar mesmo o processo de conhecimento da criança, isso aqui é fabuloso. É a criança que começa a testar os limites dela. Então ela vai vendo até onde ela pode ir, né? Então você põe de castigo, ela escapa um pouquinho do castigo para ela ver o que acontece, né? Ela grita um pouquinho com você para ver até onde sua paciência vai. Ela tá sentindo ali, então ela vai tentando, errando, mas aí ela vai sentindo os limites dela. Então isso faz parte também do processo de socialização. Esse é um tipo de tentativa e erro que eu citei da criança, tá? Os principais agentes da socialização que vai fazer isso aqui são a família, os grupos de brinquedo, né? As grandes companhias que fazem os brinquedos educativos aí, né? Eles estão sendo importantíssimos para a socialização, tá? Brinquedos são fundamentais para a socialização da criança, tá? Para a aprendizagem da criança. Então, sobretudo, os chamados brinquedos pedagógicos. A vizinhança, que já é mais abrangente que a família, né? Família, o livro distingue, a Lacatz, ela distingue família de parente. Eu coloquei tudo como uma coisa só. A escola, obviamente, né? Os clubes recreativos, os grupos etários, né? Ou seja, os amiguinhos também estão socializando, as empresas, os sindicatos, os meios de comunicação, né? A televisão, está fazendo aí o Baby Shark e tal, né? A política e a religião. Então, todos processos fundamentais para essa socialização. Então, vamos lá. Outro elemento que a gente pode estar listando aqui é o de cooperação. Tá? A cooperação ela funciona exatamente quando os indivíduos interagindo, eles percebem que tem um ideal comum e eles vão cooperar, operar é trabalhar, então trabalhar juntos, eles vão trabalhar juntos, tá?
a fim de alcançar esse objetivo. Tá? Essa definição que a gente já viu aí, né? É um tipo particular de processo social em que dois ou mais indivíduos, ou grupos, podem ser grupos também cooperando, atuam em conjunto para a consecução de um objetivo comum. Né? É indispensável para a manutenção e continuação dos grupos e sociedades. Porque se a interação ela é fundamental, né? Eu posso dizer, ela é fundamental para o ser humano, no quesito de grupos e sociedades, a cooperação ela é fundamental. Se não houverem indivíduos ou grupos cooperando, os grupos e sociedades não se mantêm. Né? A sociedade funciona exatamente porque tem um grupo de indivíduos trabalhando para o mesmo fim. Né? A gente pode ver isso já no começo da vida humana, quando os humanos começam a se reunir em agrupamentos. Né? Sejam tribos e depois as polis, né? Para que eles se protejam. Né? Então há um ideal junto, eles vão ficar juntos para nos protegermos. Né? Eles estão procurando um fim. Então a própria sociedade ela surge por causa desse princípio de cooperação. Né? Porque essa interação social se tornou isso, uma busca pelo fim comum. Ela pode ser do tipo temporário ou contínua, direta ou indireta. Tá? Então vamos lá. A temporária, eles têm um objetivo comum, tão logo alcance esse objetivo comum, né? Então essa cooperação se desfaz. E no caso contínuo, é uma cooperação que nunca vai terminar. Então pense, por exemplo, na cooperação de uma determinada ONG ou uma nação para acabar com a poluição. A poluição nunca vai acabar, então vocês têm que ficar atentos. Então aquilo dali vai ser contínuo, tá? E aí a outra forma de se classificar é no sentido de direta ou indireta, né? O que seria isso? A cooperação direta é quando os indivíduos, eles, como eu posso dizer, vão fazer coisas semelhantes, né? Seja um trabalho associado, né? Que amigos indo junto fazer compras, ou um trabalho suplementar, né? Que é tipo um mutirão. O Goiânia adora mutirão, né? Ou a integração de trabalhos diversos, né? Por exemplo, a construção de uma residência, né? Tem pedreiro, tem eletricista, mas assim, eles estão construindo a residência, né? Agora, a indireta é quando a cooperação surge, né? Porque nenhum indivíduo ele é autossuficiente, ele só sabe fazer uma parte e o outro vai ter que fazer outra parte que ele não sabe. Então, a cooperação direta é exatamente quando os indivíduos vão fazer a mesma coisa juntos, e a indireta é quando cada um vai fazer uma coisa exatamente porque os indivíduos não conseguem fazer todas as coisas, né? Certo? Então vamos lá. E por fim, a cooperação é a solidariedade social em ação. Ela é fundamental, tá? Ela é a prova de que existe solidariedade social. Próxima categoria que a gente vai ver é a competição. A competição ela funciona de outra forma. Todo indivíduo tem um fim, um objetivo, certo? No caso da cooperação, eles estão buscando aquele objetivo e vão trabalhar juntos para alcançar aquele objetivo. No caso da competição, eles vão disputar para ver quem é que alcança aquele objetivo. Entende? Porque aqui tem os carinhos correndo. Em todas as sociedades, os indivíduos ou grupos competem entre si com maior ou menor energia para obter a satisfação das suas necessidades ou atingir as suas aspirações. Então pense em tudo, né? A competição de um concurso, a competição para ser o melhor, a competição para ver quem é que vai conquistar aquela hermosa dama, a competição política, a competição de domínio, a competição para ver quem é que vai ser mais rico, quem é que vai lucrar, quem é que vai ganhar aquele cliente. Então tudo é competição em sociedade. Tá? Alguns sociólogos eles consideram a competição como a forma mais elementar e universal de interação. Exatamente por causa disso que eu falei. Porque se você for analisar, você consegue ver competição em toda parte. Inclusive eu procurando essa imagem, porque essa foi a única que ficou boa, né? Eu estava procurando imagem de competição, eu queria gente correndo desse jeito. Então eu descrevi lá, né? Competição de, né, e tal. Quando eu joguei o Google Imagens, o que apareceu de imagem, de campanha publicitária, de pessoas de terno correndo desse jeito aqui para mostrar que você tem que competir dentro da sua empresa, não é brincadeira, tá? Então, existe muito isso e alguns sociólogos por isso, alguns, nem todos, a própria La Casa discorda, acreditam que essa é a forma mais fundamental de interação social. A gente está o tempo todo competindo em todos os aspectos. Há uma discordância em atribuir à competição essas características, né? E no mesmo jeito que não está muito certo é que alguns sociólogos vão dar algumas características para a competição, mas são alguns também, é um negócio meio disputado, mas está relacionado com esse primeiro tópico, esse segundo tópico aqui. Alguns vão dizer então que a competição é contínua, que a gente está constantemente competindo. Alguns vão dizer que ela é impessoal,
Ela não é algo pessoal. Você está fazendo de forma impessoal. Você não está vendo que está competindo. Tá? E inconsciente. Às vezes você nem está vendo que tá dentro desse processo. Você só está competindo. Né? Então, só que aí alguns sociólogos vão discordar, vão falar que não é bem assim, que tem competições que são pessoais sim, tem competições que são conscientes sim, aí eles vão falar que não, e fica uma discussão aí, então a gente deixa eles discutindo, competindo aí, né, nesse conflito, e a gente vai pro conflito. O conflito ele vai funcionar parecido, tá? Então vamos lá. As sociedades, né, ou os indivíduos têm um objetivo comum. Esse objetivo comum pode levá-los a ir de encontro para cooperar. Ou pode fazer com que eles fiquem competindo para ver quem vai chegar primeiro. Mas pode ser que os objetivos os coloquem um no caminho do outro. Essa relação vai gerar o conflito. Quando eu vou ter que passar por cima do outro para conseguir o que eu quero. É diferente da competição. A competição pode virar conflito. Né? O conflito os indivíduos ou grupos competem por um objetivo, mas se seus caminhos se chocam, então há o conflito. A luta passa a ser pessoal. Então é isso que alguns sociólogos vão colocar, que se for pessoal já vira conflito, não é mais competição. Né? Mas o fato é que o conflito ele é pessoal e ele é necessariamente baseado em hostilidade. O conflito ele é hostil, é diferente da competição. A competição é saudável. O conflito ele é hostil. Tá? O conflito ele pode se manifestar de algumas formas. O primeiro é a rivalidade. A rivalidade é quando você tem aquele antagonismo, você quer derrotar o outro, mas não há coisa meio declarada, fica naquela situação meio... Né? Eu vou ser melhor que você. Parece que é uma competição, ainda tá... como eu posso dizer? Não é competição porque já está pessoal, porque já há uma certa hostilidade nos dois, eles não se bicam, né? Mas eles não são inimigos declarados, então é a coisa mais assim nesse sentido, são rivais, né? O debate é quando eles vão se colocar um contra o outro e vão debater, colocar ideias para tentar derrotar o outro a partir das ideias. A discussão é quando o debate se acalora, e aí faltam as ideias e sobra emoção e, obviamente, vai sobrar também muita hostilidade. O litígio é exatamente quando você ir para o ataque físico da coisa. Né? O litígio é inclusive uma questão... Ataque físico não, gente. O ataque legal, eu tô viajando aqui. O litígio é quando você vai para o ataque legal, inclusive. Você debateu, discutiu, ficou com raiva e processou. Você vai recorrer a meios legais para o conflito, para resolver o conflito com aquela pessoa. Né? Então é o litígio. A contenda, aí sim, não deu certo, eu vou voar na pancadaria. A contenda já é quando você vai para meios físicos, né? E por fim, as guerras. As guerras é quando as sociedades já vão se armar numa luta. Eu acho que eu não preciso explicar a guerra, já deu para entender o massacre que é. Bom, o interessante é que o conflito ele possui, eu coloquei aqui inclusive um conflito entre casal, que eu acho que justifica bem, eu acho que ele está bem representada a expressão facial do sujeito aqui, como é que está funcionando o conflito, né? Esse conflito com certeza é muito pessoal, é muito hostil. É muito interessante isso porque assim, o conflito ele possui várias consequências importantes para a vida social. De certa forma, a vida social ela se forma a partir do conflito. Né? Então, se você for analisar o conflito, o que você vai ver vai ser exatamente a marca que ele deixa na sociedade, seja boa ou ruim. O fato é, ele vai modificar a sociedade. Então, o conflito ele se configura como também uma ferramenta poderosa para evolução da sociedade. Tenta entender evolução como modificação e não como melhoria, tá? Que a gente pode pegar hábitos ruins do coleguinha também. Até quando eu falei de emoção lá, de evolução lá atrás, a questão do isolamento, a gente pode pegar hábitos ruins dos coleguinhas, tá? Interagindo com eles. Isso acontece. Bom, aí a gente tem também o processo de adaptação. Eu estou interagindo com o sujeito e eu vou ter que me adaptar ao modus vivendi daquele sujeito. Então vamos lá. A adaptação do indivíduo ao meio social ela se dá de 3 níveis. Então o indivíduo está no meio social, né? Ela pode se dar no nível biológico e psicomotor. Nosso corpo e a nossa forma de agir vai se alterar como eu posso dizer, ao processo ali, tá? Então, por exemplo, todo brasileiro quando vê um arroz com feijão saliva, né? Um arrozinho com feijão, um bife, umas batatas fritas, top, né? Mas se é o nosso brasileirinho que foi lá pro Japão, ele vai amar um tofu, um sushi, um temaki. Arroz e feijão não vai ser tão interessante para ele. Então, o organismo dele foi alterado por causa do meio social, né? O nível afetivo, então as nossas emoções, as nossas relações são alteradas também pelo meio, né? E por fim o nível de pensamento, as nossas ideias, né? Mamãe já dizia, diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, então isso aqui também funciona.
Adaptação social de um indivíduo ao grupo não significa necessariamente conformidade social, mas supõe a utilização de certa margem de liberdade e autonomia que o meio concede. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque um sociólogo que não é um filósofo, ou seja, um mau sociólogo, ele pode acreditar então que tudo é uma questão de adaptação, tudo é ditado pela cultura e os seres humanos não são livres. Ele nega a liberdade. Certo? No caso aqui a gente tem um princípio, a gente nunca pode negar a liberdade. A liberdade é um pressuposto, né? Para falar de uma forma kantiana, né? Ela é um pressuposto da razão prática, né? O Aristóteles diria que está ligada, né, na substância do homem, na essência do homem, né? Então ela não pode nunca ser desfeita, né, desconsiderada, né? E aqui o sociólogo falou, não, o sujeito se adapta, né, seguindo meio que a margem, mas na liberdade dele. Então é como essa florzinha que cresce ali, né, nas rachaduras ali, ela meio que vai dando o jeitinho dela crescer naquele espaço que lhe é permitido. Então é aí que entra a relação da adaptação com a liberdade. Fica um probleminha filosófico aí, pra vocês compreenderem. E por fim, a acomodação. A acomodação, por fim, ainda tem mais, tá? A acomodação ela é um processo um tanto diferente da adaptação, tá? Ela é uma, como eu posso dizer, quando o indivíduo, não é que no meio da sua liberdade ele vai se adaptando, seguindo aquele padrão ali que vai modificando com ele, né? A acomodação, o indivíduo ele já tem um padrão dele, ele vai ter que seguir outro padrão, porque aquele padrão foi imposto, né? Então a gente pode pedir aqui, por exemplo, colocar o exército aqui se rendendo com a bandeirinha branca, né? Por quê? A acomodação é um processo social com o objetivo de diminuir o conflito entre os indivíduos ou grupos, reduzindo o mesmo, encontrando novos modos viventes. Então o que você vai fazer? Você vai acomodar aquela nova forma de viver para que ela não gere mais aquele conflito, para que o indivíduo não esteja mais no caminho um do outro, entendeu? Ele vem com uma possível solução de conflito, né? A acomodação ela pode ser duradoura ou permanente. Ela pode, nós vamos modificar algumas coisas aqui só para passar, ou duradoura, né? Modificou totalmente aquela cultura para sempre, né? A acomodação ela pode assumir as seguintes formas. Ela pode ser coerção, aquele grupo foi imposto com que eles se modificassem, eles se modificaram. O compromisso, o sujeito livremente quis modificar alguma coisa para resolver o conflito. A arbitragem, um terceiro elemento, falou o que cada um das duas partes teria que fazer para solucionar o conflito. A tolerância, ou seja, eu não vou fazer nada, eu vou tolerar. Mas você vê que o conflito ainda está guardado ali dentro, ele só não está acontecendo, mas ele está sendo tolerado, né? Então, por exemplo, a gente pode ver isso em alguns países que recebem imigrantes, né? A situação é de vontade de entrar em conflito com o imigrante, mas não pode ele ficar tolerando, mas você vê que é uma disputa, um negócio meio ali, né? E por fim a conciliação. A conciliação é exatamente a solução do conflito e possivelmente até a construção de uma cooperação. Possivelmente, né? Então essas são formas de acomodação exatamente para resolver o nosso conflito ali de trás, né? Do nosso casal ali se atracando. E por fim a assimilação, agora sim por fim, desta parte. A assimilação ela é o processo social no qual os indivíduos ou os grupos aceitam e adquirem padrões comportamentais, tradições e sentimentos de atitudes diferentes dos próprios. Então na assimilação agora eu vou pegar o que é daquele grupo, que é diferente do meu, e vou trazer para mim, e vou assimilar na minha personalidade. Tá? Os fatores que influenciam o processo de assimilação, os contatos primários. Então, na medida que eu vou tendo contato primário, é mais fácil assimilar. Então, foi possível a evangelização dos índios porque foram tendo contatos primários ali. Né? A linguagem. Então, uma linguagem comum, falar uma língua comum facilita muito a assimilação. Né? A ausência de caracteres. Então, tem até alguns impérios que, quando dominavam, forçavam a falar a língua deles, né, para assimilar. A ausência de caracteres físicos distintivos. Então, se eu vou assimilar aquele sujeito e ele, olhando assim, ele não é diferente de mim, ele tem a mesma cor, a mesma fisionomia, usa roupas parecidas, então é mais fácil assimilá-lo também. O número e concentração de indivíduos. Então, se eu sou um só no meio em que todo mundo é japonês, eu vou começar a me comportar como japonês, eu vou assimilar coisas japonesas. Né? Isso acontece muito com os imigrantes. E o prestígio da cultura. Essa aqui acontece mais ainda com o imigrante. A gente pode considerar as duas no processo de assimilação. O imigrante, sabendo que aquela cultura é mais bem vista do que a dele, começa a negar a dele. Então vamos pensar aqui, por exemplo, numa menina árabe refugiada no Brasil. Ela consegue perceber que quando ela usa o sari, que é aquele véuzinho, não é a boca, é o sari. Sari indiana, eu tô falando besteira. Eu não lembro, o véuzinho dela. Eu acho que é sari. Enfim, o véu dela, vocês estão aí na internet, olha no Google o nome do véu da muçulmana.
é diferente da burca, tá? É uma roupa mais liberal, dos muçulmanos mais liberais. Mas ela percebe que isso aqui as meninas zoam dela. Então, pra não ser zoada, para entrar para a cultura de prestígio, ela deixa de usar. Então, ela assimila a outra cultura. Isso também pode acontecer. Então, são processos de assimilação. E agora vamos falar dos papéis sociais e do status, que configura a segunda parte da nossa aula. Nós vamos falar dos tipos de status e dos tipos de papéis sociais. E quando a gente está tratando das interações sociais, a gente está tratando, como eu posso dizer, dessa estrutura de como a sociedade vai se relacionar com todos esses processos sociais que a gente viu, a gente tem que levar em consideração, tá, os papéis sociais e o status. Isso são pressupostos, né, que vão se dar quando estamos nos relacionando, certo? Vamos ver cada um deles. Vamos começar com o status. Voltou, para o outro lado. Aí, status. Bom, o status, ele é o lugar ou posição que a pessoa ocupa na estrutura social, de acordo com o julgamento coletivo e o consenso de opinião do grupo. Então, o status, ele é, como eu posso dizer, o local que você vai se posicionar dentro da pirâmide social a partir do que o grupo acha, né? Então, dependendo do que você faz, o grupo ao qual você interage, ao qual você faz parte, dá um determinado valor para aquilo. E você é valorado dessa forma. Vamos tentar entender isso aí. Eu gosto muito dessa imagem que eu coloquei aí, porque ela mostra bem isso. O estudante de medicina adora sair de branquinho, com a roupinha branquinha, para todo mundo ver que eles são estudantes de medicina. Estudantes de áreas de saúde, como enfermagem e odontologia, se vestem de branquinho na esperança de que você o confunda com o estudante de medicina, né? E assim, quando a gente vê alguém de vestido branquinho desse jeito aqui, a gente pensa que é boa coisa, que a gente pode confiar. O status de médico, ele traz uma série de valorações. Eu estava assistindo um episódio de um seriado, né? Na verdade é um speciality show chamado The Circle, tem na Netflix. Pra mim, eu gosto desses reality shows porque pra mim é um experimento sociológico, você vê a sociedade funcionando lá dentro. E ele mostrava, né, um personagem lá que se passava por médico. E aí teve um dia que foi o dia do quiz e tinha que escolher alguém para responder. Aí o cara falou, vai ele porque ele é médico. Eu falei, mas não são questões de medicina, mas é porque a gente pressupõe que médico é inteligente. A gente tem um status que a gente cria dessa forma, tá? E aí se você vê, como eu falei, você vê alguém gravatadinho, ou outro, a gente pode pegar o pessoal do direito, que adora andar com vademecum debaixo do braço e de terninho, porque você vê falando, ele é do direito, ele é legal, né? E a gente cria essas formulações aí. Então, a partir do que a pessoa é dentro da sociedade, a gente dá um valor para ela também. Existem dois tipos de status, o legal e o social. O legal é o conjunto de direitos e deveres que aquela posição vai incumbir. Então existem deveres do estudante, existem direitos do estudante, direito e dever da criança, tem direito e dever de um determinado profissional. Então existe a critério moral, a critério jurídico. Então quem vai se ocupar disso são mais os moralistas e os advogados e juristas do que os sociólogos, que a pessoa tem que cumprir. Mas existe o status social, existem coisas, igual eu estou falando, a gente trata com respeito, que eu falei que é um caso social do nosso médico aqui, né? Então existe um status social também, a gente dá uma característica, uma posição para a pessoa, socialmente, em vista do que ela faz, e não está ligado com a lei propriamente dita. Então não é status legal, é status social. Quanto mais desenvolvida é uma sociedade, mais status são possíveis. Se você pegar uma sociedade muito simples, você tem o pajé, o cacique, os guerreiros mais fortes, os guerreiros mais fracos, as mulheres e as crianças. Aí, na medida que você vai desenvolvendo mais sociedade, vão surgindo cada vez mais status. Tá? Então hoje tem vários status na sociedade. E se ela se desenvolver ainda mais, vão surgir muitos outros. Quais são os critérios para a determinação de um status? Né? Como a gente define o status para alguém? Bom, baseado no parentesco. Afinal, o filho do cara rico, o filho do general, a gente já respeita, né? Baseado na riqueza, se é uma pessoa rica, a gente dá um determinado status. A utilidade funcional, ou seja, a ocupação da pessoa, a gente acabou de falar do médico aqui, né? A educação, então, por exemplo, se é uma pessoa letrada, né, que fala bonito, professora, a gente respeita. A religião, então, posições religiosas, né, um líder religioso, a gente também tem que dar um determinado status. Dentro da religião tem como crescer, né?
Um fato engraçado, a gente pode notar, por exemplo, as donas de casas de comunidades pobres que se veem sem status, né? Quando elas vão para a igreja, elas são nomeadas obreiras. Então elas se veem com status, se tornam engajadas dentro da igreja. Essa é uma sacada sociológica genial da Universidade do Reino de Deus, né? E por fim, os fatores biológicos, né? Então alguém mais desenvolvido, alguém mais forte, alguém também, alguém mais bonito, ele também ganha um certo status. Bom, quais são os tipos de status, né? A gente já falou de uma definição aqui, mas agora a gente está seguindo só no social. Então, os tipos de status. A gente tem o status atribuído e o status adquirido. O status atribuído é aquilo que lhe é dado que você não pediu, mas você recebeu um determinado status. Por exemplo, você nasceu filho do Silvio Santos, então você tem um determinado status, né? E o status adquirido é aquele que você conquista. Então, você fez um doutorado, você que lutou por aquilo. Há alguns autores que falam ainda do status opcional ou do status assumido, que é aquele que você deseja. Então, por exemplo, quando eu tenho que você assume aquela missão, por exemplo, quando você adota uma criança, né? Mas alguns já veem que é uma parte do adquirido, então não consideram. Mas fica aí a nossa ressalva. Tanto que alguns utilizam o termo status opcional e outros vão usar status assumido para ficar tudo com A. Né? Os 3 tipos de status. Então, discussões sociológicas. Cada pessoa, ela ocupa mais de um status de sociedade, tá? Então você, qual que é o status que você tem? Você tem um status de aluno, você tem um status de pai, você tem um status de mãe, você tem um status de filho, você tem um status de filha, você tem um status de trabalhador, você tem um status de cidadão, você tem um status... A gente tem um conjunto de status, tá? E no meio desse conjunto de status, a gente pode elencar o chamado status principal. Entre todos os status, existe um que é mais gritante. Aqui vai colocar, há um status principal que se sobressai aos demais, dada a sua abrangência na sociedade como um todo. Esse status principal, ele vai ser aquele que é mais forte para toda a sociedade. Por exemplo, o seu status de pai, ele é importante para o seu filho. Ele não é importante para toda a sociedade como um todo, né? Então, se você considerar aqui para os seus status, existe um que vai prevalecer. Então, por exemplo, entre todos você é professor, ou entre todos você é presidente da república, ou entre todos você é médico, ou entre todos você é... Então, existe um status principal que é o seu, que é o que vai mais te definir perante a sociedade, é o que vai aparecer primeiro. Mas todos nós temos vários status. Então, geralmente o que a gente trata é o status principal. E é possível ainda falar de um status posicional e de um status pessoal. O status posicional é de acordo com a posição que você está assumindo. Então, por exemplo, esse carinha aqui vestiu uma roupinha de médico, então a gente vai dar para ele todos os status que a gente dá de médico para ele. Mas existe um status pessoal que a gente dá para a pessoa dele. Se ele se provar ser melhor ainda. Se o nome dele for mais forte do que a posição dele, esse vai passar a ser o status principal dele, né? Então pense aqui, por exemplo, Bom, eu pensei aqui em Siddhartha Gautama, o Buda, né? O Buda era um príncipe, então ele tinha um status principal. Mas a partir do momento que ele se torna um sábio, ou iluminado, ou Gotama, quer dizer isso, né? O iluminado, ele passa a ser, ele passa a ter um status pessoal, né? Agora a pessoa dele vale mais do que o cargo dele. Então isso coloca ele mais acima ainda, né? De forma adquirida, porque ele que procurou aquilo, né? E o outro era atribuído, porque ele tinha nascido filho de um rei, certo? Então, isso é o que a gente tem para definir o status. Lá na frente nós vamos falar da segregação social, e o status volta, porque é o status que vai criar os lugares na pirâmide, e vai colocar a gente no topo, vai colocar a gente embaixo. Mas o status confere papel social, tá? Então nós vamos falar agora do papel social. E para falar de papel social, eu trouxe aqui a Conan, né? Porque a Conan tem um papel muito importante na Katsuki, né? E aí ela vai ilustrar aqui o nosso exemplo. O que é o papel social? O papel social, fica essa piada média, só para quem consegue pegar. O papel social ele indica as maneiras de se comportar que se esperam de qualquer indivíduo que ocupe certa posição. Então, quando o indivíduo tem um status, determinado status, a gente espera dele um comportamento. Este comportamento que nós esperamos dele é o que nós chamamos de papel social. Então, por exemplo, se o sujeito vamos lá, professor, o que a gente espera desse professor? A gente espera, aí a gente vai fazer a lista de exigências que a gente pede. Que se ele descumprir, nós vamos ficar desapontados com a pessoa dele. De repente, vamos denegrir a pessoa dele para ele ter um status pessoal inferior ao status posicional dele, né? O papel social de um indivíduo está vinculado ao seu status, eu acabei de dizer isso. E um mesmo papel pode ser desempenhado por vários indivíduos e um só indivíduo pode desempenhar vários papéis, tá? Então, o papel, por exemplo, de professor pode ter vários professores desempenhando, mas um professor pode ser professor, marido, pai de família, chefe religioso.
entendeu? Ele pode desempenhar também vários papéis. E por fim, diferentes indivíduos possuem diferentes expectativas quanto a um único papel. Então, por exemplo, no papel de professor, o que o aluno espera do professor? Mas o que o pai do aluno espera do professor? O que o diretor espera do professor? O que os colegas esperam do professor? Então, o mesmo papel tem várias exigências dependendo do ponto de vista. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui no caso do padre. Né? O padre, a gente tem um determinado status que a gente dá pro padre, o padre é top, né? E a gente tem um papel que a gente espera do padre. Né? O bispo vê de outra forma. O bispo vê o padre com outro papel. Né? Exige outra coisa do padre. Certo? Então a gente espera do padre que nos oriente, o bispo espera do padre que o obedeça. Né? Então, tá vendo? A coisa é bem modificável a partir da posição da pessoa nessa pirâmide social que a gente está fazendo aí. Bom, quais são os níveis de comportamento exigidos dentro desse papel? Ou seja, cumprindo esse papel, né? Existe o comportamento exigido, o comportamento permitido e o comportamento proibido. Existem coisas que a gente exige deste papel. Então, se a gente está falando do padre, o que a gente exige dele, né? Que seja um homem santo, reto, sábio, estudado, disponível, educado, né? A gente espera isso tudo dele. Só que existem coisas que a gente permite, né? Então, sei lá, se o padre é, sei lá, um tanto grosso, ou se o padre é impertinente, a gente ainda permite isso. Não é o ideal, mas ainda está dentro do papel, né? E existem o comportamento proibido. Tem coisas que a gente não vai aceitar para a pessoa que está com esse papel. Então a gente sempre tem o que a gente espera, o que a gente aceita e o que a gente não aceita, né? Então, determinada atitude, se não o compreender com esse papel, nós vamos, a sociedade age contra aquele indivíduo, né? Bom, quais são os tipos de papéis? Nós temos praticamente dois papéis, o atribuído e o assumido, igual o status. Aquele papel que é atribuído a você, você não pediu, mas te deram, e aquele que você abraçou. Você abraçou aquele desafio, né? E o atribuído ele pode ser automático ou intencional, tá? Ele pode ser automático, assim, simplesmente pegou aquele cargo e já vem o papel junto, ou porque intencionalmente algumas pessoas atribuíram para você, intencionalmente. Esperavam isso de você, dado o seu carisma e tal, né? Então essas são as formas de papel social que está diretamente ligada com a nossa noção de status, certinho? Bom, então é isso que nós tínhamos para falar. Na próxima aula nós vamos falar dos grupos sociais. O que quer dizer que você vai pegar o livrinho da Lakatos e se preparar para a próxima aula lendo, né? Antes ou depois, não sei como é que você está fazendo o método, se você está usando a aula de explicação para ler melhor o livro, ou se você lê o livro para se preparar para a aula, tem que estar os dois juntos. Agora, como, não me importa, né? Faz o seu método aí. É o capítulo 6, grupos sociais, que vai da página 105 até a página 130. É um tanto extenso aí, porque vai apresentar algumas teorias importantes, tá? E aí, falando de grupos sociais, a gente vai poder estar mais preparado para estar falando da estrutura, que é lá na frente. Certinho? Então, espero que vocês tenham gostado. Um bom feriado, aproveitem aí, né, para estar correndo atrás aí das atividades atrasadas, se for o caso. Se não, curta o feriado. Um grande abraço e tchau, tchau.